Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o sala de reunião tá diferente, porque hoje o meu convidado, ele é um convidado internacional. Ele está falando diretamente de Portugal, e eu convidei o Alex para participar aqui do nosso do nosso sala de reunião, justamente para ele contar como é essa experiência de morar e trabalhar em um outro país, né? Então eu vou deixar o Alex se apresentar, falar um pouco o que ele faz, como é que ele foi parar aí, quantos containers ele teve que entrar para poder chegar em Portugal. Então, vamos lá, Alex. Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme compartilhar um pouco da minha história, daquilo que até hoje eu tenho vivido, né? Na verdade. Bom, eu sou natural do Brasil, de Belém do Pará. Estou aqui em Portugal já faz 4 anos. Lá em 2017 eu tomei a decisão de que eu queria sair do país e eu não necessariamente só sair do país, mas que eu já estava um pouco farto daquilo que eu fazia. Então, eu queria ter uma nova experiência. Eu entrei, então, num curso de gastronomia, né? Eu, além do curso de gastronomia, sou formado em gestão, em administração aí em Belém. E então, decidi fazer isso. Só que quando eu entrei no curso, eu percebi que eu precisava, na verdade, vivenciar a história de um povo, ou até mesmo a cultura, para poder entender um pouco mais sobre a gastronomia. A alimentação, ela faz parte da cultura de um povo. Então, se você retira a alimentação desse povo, você retira também parte da sua cultura. E a partir desse princípio, eu entendi que eu precisava vivenciar isso em outro lugar, né? Inicialmente eu pensei, bom, vou lá para Buenos Aires, que são os nossos vizinhos, né? Era mais perto. É bem mais perto. Então, é isso. Só que quando foi aí uns 30 dias antes de tudo isso acontecer, eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Então, decidi que eu ia para Portugal. Vinha para Portugal exatamente por conta do idioma, por conta dessas possibilidades na verdade, de proximidade de língua, né? Que Uhum. aparentemente é a mesma coisa, porque falam português, mas a gente vai chegar lá que também não é bem assim, É né? enrolado, né? Até É um se pouco. se tu vê um filme com áudio em português de Portugal, é totalmente as palavras que tu. E tem aquela questão, né? Que a gente acha que as palavras são o mesmo significado, mas não são, né? Não, Então não. é bem complicado. Mas e como que foi essa tua adaptação, Alex? Por exemplo, tá, tu sentiu vontade de vivenciar isso? E como é que tá sendo a tua experiência aí, por exemplo, com a gastronomia no trabalhar aí? Você trabalha mais, você trabalha menos? ganha mais, ganha em euro. Quando eu vou ao Brasil, realmente eu posso dizer assim, eu ganho mais. Mas Mas quando se trata em termos salariais, da União Europeia, Portugal é um dos países que se paga menos, né, de toda a União. Então, a gente acaba ganhando um pouquinho menos do que todo esse continente para cá. Só que, obviamente, dá para viver, né? A gente tem algumas questões que é muito possível viver. E essa história de vivenciar isso aqui me fez entender muita, muita coisa diante não só do idioma, esse tipo de coisa. Eu acho que essas notificações estão. Tá a ouvir? Não. sim, sim. Desculpa. Então, essas questões propriamente ditas do valor de salarial, a gente acaba vendo que na comparação de valor peso de moeda, realmente em Portugal você acaba ganhando um pouquinho melhor e tendo uma qualidade de vida, né? Foi Uhum. também pensando nessas características quando eu decidi sair do país para vivenciar isso, que eu mudei também para Portugal, porque era uma porta para a União Europeia e a possibilidade de ganhar um pouquinho melhor, né? O ser humano sempre vive nessas questões de De buscar bus- é, essa felicidade aí em questões profissionais, né? E foi exatamente pensando por aí. Só que Uhum. quando eu cheguei aqui, eu tinha que acabar de estudar ainda, não foi só chegar e trabalhar, né? Uhum. E como que é o aprendizado deles aí, por exemplo?
Aqui a gente está acostumado a semestres, a provas, e como que é a questão? É a mesma coisa, não muda nada, a gente não vai... Quando eu cheguei, logo que eu cheguei para iniciar o curso, eu fui conhecer as instalações e só nessas questões a gente já começa a ver os impasses e as diferenças, não só do português, né, do idioma, como também das questões. Aqui não se chama, não é mensalidade, aqui se chama propina. Eu fui então na Entrou na universidade para. propina. Exatamente. Olha a diferença. No Brasil, a propina é para outra coisa, tem outra A propina finalidade. é verdade. Tá metido com propina, Alex. Então, eu fui verificar a questão da propina na universidade, né? Quando eu chego lá, o valor é diferente também, os pagamentos são diferentes. Por exemplo, você ao invés de. Você pode fazer o curso e pagar de uma única vez, porque o valor é assim: o valor do curso é X, e você Uhum. pode pegar esse valor X, pagar de uma vez, ou então pegar esse valor X e parcelar em até 10 vezes, 12 vezes. Só que você paga 10%, 30% e até finalizar os 100% do valor. Ou pagar também mensalmente, tá? Existe uma possibilidade. Porque isso vai variar de instituição para instituição. Como eu fui morar em Coimbra é um pouco diferente. É considerado a capital dos estudantes, então eles fazem diferente, até mesmo o valor de propina para o estudante internacional, o estudante brasileiro, ele é diferente do valor da propina aplicada para o estudante português. Então, as cadeiras, que não são as disciplinas, são as Uhum. cadeiras, elas têm princípio em realmente serem ministradas por mestres ou os doutores, que também se usam as mesmas expressões aí no Brasil, né? Uhum. E, e como que foi essa tua adaptação, Alex, por exemplo, com a língua? Porque que nem a gente falou, né? A língua tem proximidade, mas ainda assim são palavras. Porque eu digo assim, a gente vai na escola ali, estuda o inglês da vida, mas tu chega lá, eles começam a falar com gírias, começam a falar, e aí o What's Your Name se foi, né? Vai por água abaixo. Vai por água, É verdade, verdade. vai por Eu, água abaixo. por exemplo, quando cheguei, fiquei bastante tempo em Coimbra e tive essas dificuldades. Imagina só, eu tive uma aula de pastelaria, onde o professor era um português, lá com os seus 40 anos, mas muito típico de uma zona do país, né? E tem palavras que são, é como no Brasil, que em Sim. determinadas regiões falam de um jeito diferente. Porque, por exemplo, no Porto não é um fino, é um príncipe. E em Coimbra não é um príncipe, é um fino. E no Brasil é um chopp. Então, essas questões são bem, sabe, características de Portugal, onde às vezes tu te pergunta, ué, o que ele tá a falar? Mas até mesmo gerúndio, quase não se usa gerúndio aqui, né? Uhum. E tu acaba te adaptando também a essa questão de não usar gerúndio. Mas eu tive uma adaptação, eu digo que tive uma adaptação muito rápida. Eu tive um episódio, que era o que eu ia falar numa das aulas de pastelaria, aonde o professor vira e diz assim: você pegue o cu da panela. Isso parece realmente. Olha a tua cara de susto. É porque o Mas, gente, brasileiro é meio quinta série, né? Então, quando. a gente. Então eu não fiz essa cara de susto, eu fiz uma cara de pavor e virei pro meu colega e bati no ombro dele. Tu ouviu o que o professor disse? Aí ele, sim, e ele repetiu, né? Aí eu, ok. E ele continuei, eu pensei assim, não, enfim. E ele repetiu de novo. Quando ele repetiu, eu disse assim, tu viu? E ele virou para mim, sim, Alex, é o cu da panela. Então, essa palavra que pra gente tem uma conotação sexual, aqui é comum. Sim. Então, essas coisas foram realmente, ao longo do tempo, eu fui me adaptando e entendendo que a rapariga não é rapariga do Brasil, a rapariga aqui é uma moça. Então, essas questões culturais, como um rapaz não é um rapaz, é um gajo, ou uma criança é um puto. Então, a gente já se assusta. Imagina só eu chamar pro teu Sim. filho: olha, cadê teu puto? E não é. É.
Não, eu fico imaginando, tipo, que nem eu falei, né, como brasileiro, porque eu acho que se fosse eu, o professor falasse isso, eu ia começar a rir. Ah, não dá, não dá, Não. porque brasileiro é brasileiro, né? Mas, Alex, e pra tu ir pra aí, né, que tu falou que tu teve vontade, tu foi por uma agência, tu pesquisou sozinho, tu Ah, foi, sei lá, não, o que tu... quando eu tive a ideia, não foi uma ideia que surgiu de mim, né? A ideia Uhum, era realmente ir para Buenos Aires. Eu já tinha a faculdade iniciada lá, já tinha o lugar para viver, já tinha visto tudo isso. Então, quando faltou um mês para vir embora, para sair do Brasil, eu fiz inclusive um roteiro que era para fazer um curso lá embaixo, e quando chegasse lá embaixo, que eu digo por aí, né? uhum, Então, daí eu já ia pegar eu ia falar um autocarro, porque aqui não é ônibus, é um autocarro. é, E você pegava o ônibus e daí eu ia direto para Buenos Aires, ia fazer uma viagem mais ou menos assim. Quando chegou um mês antes, uma amiga minha, que inclusive já vive aqui, disse que ela e o esposo dela que estavam vindo para cá porque ele queria fazer o mestrado, mas ele queria, na verdade, uma força, um apoio de que se eu fosse sair do país, o que eu achava de vir para Portugal, porque era a porta para a Europa, e isso tudo. Então eu comecei a confabular na minha mente. Quando essa ideia brilhantou na minha mente, eu pensei, bom, agora é a hora então de procurar a universidade, esse tipo de coisa toda. Eu fiz as próprias pesquisas e, óbvio, fiz algumas consultas com pessoas que não que viveram, mas que tiveram a oportunidade de conhecer. Porque, uhum. assim, nem toda experiência é igual a todo mundo. Eu, eu te digo isso porque se você parar para conversar comigo, eu vou falar de Portugal e dos portugueses muito bem, e de coisas que eu vivi assim que foram fantásticas. Mas eu tenho conhecidos que, se você perguntar sobre Portugal e sobre a vivência com os portugueses, vai odiar. Então, eu procurei pesquisar o que era Portugal, né? E a partir daí, então, eu procurei um amigo meu que é dono de uma agência de viagens, apenas para comprar o bilhete. Ele emitiu o bilhete e o resto do processo todo quem fez fui eu mesmo. Eu já tinha muitas informações, então eu passei esses 30 dias até chegar aqui, sabe, a pesquisar para saber Uhum. como fazer para chegar, de que forma, o que eu deveria Porque fazer. não é só chegar aí, né, Alex? Tem toda a Não. questão para te ficar de legalidade e tudo mais, né? Não é que nem no Brasil, cheguei, vou ficar e tô aqui. Não, 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 é diferente. Aqui você precisa, se você vem a passeio, você tem um visto que ele pode ser praticado no espaço Schengen, que é todo o espaço da União Europeia, que é até 3 meses. Em Portugal, você pode ficar até 3 meses sem problema nenhum para passeios, né? Como turista. E Uhum, caso você pretenda ficar, normalmente você precisa ter um visto de permanência que é aplicado pelo CEF, né, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Só que para você ter esse visto, ou você é estudante, ou você é pensionista, ou você é mestrando ou doutorando, ou você tem um emprego aonde você consegue um contrato, tem uma carteira, não é uma carteira assinada, mas é um contrato de trabalho. E a partir daí você tem essa possibilidade. Eu abri o visto de estudante, né? E posterior ao meu visto de estudante, eu tinha mais um ano para poder trabalhar na área que eu entrei para estudar. Então, tem essas possibilidades. Só que é necessário, claro, antes se munir de informação, porque, por exemplo, você vai ao CEF e nem sempre é atendido por alguém que esteja em um bom dia. Ou, como falam uhum. os próprios portugueses, não é um brasileiro que atende você, porque nós somos conhecidos pela simpatia também em atendimento. Muita gente gosta do atendimento do brasileiro, porque a gente tem uma alegria em viver, naquilo que faz ou que fala. Tu pode estar no teu pior dia de trabalho, né? Mas a maioria das vezes você, olha, tem que abrir um sorriso. É verdade, é verdade. E já que tu falou, Alex, como que são essas questões trabalhistas aí? Já que tu falou que não é carteira assinada, os salários também, essa questão de salário tu ganha por mês, aquilo que o brasileiro adora, tem férias, tem 13º, tem feriado. Então, essas questões trabalhistas, inclusive, elas são bem diferentes do Brasil.
Hoje, para quem reclama das questões trabalhistas no Brasil, aqui em Portugal é bem diferente, sabe? Existem muitos empregadores que, por exemplo, olha, despede a pessoa e não paga os direitos. Então, e você ainda vai, por exemplo, se acontece uma coisa dessa no Brasil, que ainda acontece, infelizmente, a pessoa vai no Ministério do Trabalho, olha, vai rolar em um processo judicial, mas no final das contas você acaba até ganhando alguma coisa, na verdade. Sim. E aqui, às vezes, isso acontece em processos completamente diferentes e a pessoa fica, olha, não vou atrás, fulano me pagou, e deixa por isso. É engraçado. E como o brasileiro, ele tem aquele negócio, não, eu vou atrás, eu quero saber. Não, por quê? Hoje acontece completamente diferente. E as pessoas, elas até ficam um pouco receosas com o brasileiro. O que acontece? No processo trabalhista, aqui, não um processo trabalhista, mas um processo inicial de trabalho, eu, por exemplo, fiz um estágio e decidi, então, que eu ia começar a trabalhar naquele lugar. Eu recebi uma proposta de trabalho e, através dessa proposta, é elaborado um contrato. Esse contrato celebrado, ele é uma carteira de trabalho, mas nós não temos um documento físico de carteira de trabalho, porque existe um documento digital, que é a tua segurança social, aonde você é inscrito na segurança social e a empresa te adiciona ela como se só puxasse, te botasse ali, olha, tu tá ligado a essa empresa lá na segurança social, mas tu não tem um documento como uma carteira de trabalho assinada, você tem um contrato de trabalho que é celebrado de três em 3 meses. Na terceira celebração ou na segunda você já pode ser contratado efetivo, né? Mas também Então por contrato. é um contrato, não é a tua carteira de trabalho, é um Uhum. contrato. E existe hoje já a possibilidade de você fazer contratos pré-estabelecidos de horas, mas aqui não é muito comum você trabalhar sempre por hora, tá? Quando acontece de trabalhar por hora, normalmente isso aí já é fugindo um pouco dessa fiscalização. Nem sempre num documento que vai dizer, olha, você vai trabalhar tal hora. Ele chega simplesmente contigo e diz assim, olha, eu precisava de ti para fazer. Isso eu falo pela área da restauração, porque nas Uhum. outras, a restauração aqui é da área da gastronomia, da cozinha. Se chama aqui restauração, porque Uhum. vem de restaurantes. Então, a maioria das Faz palavras sentido. é, faz, tem Mas, muito tipo, mais a... restauração aqui é mais de restaurar, de arrumar, né? Alguma coisa Exatamente. assim. Mas faz sentido a restauração de restaurantes. Sim, a maioria das coisas que são restauradas aqui, a gente usa um outro nome, que se eu lembrar eu já te falo, mas é bem diferente. Por exemplo, quando você entra numa casa nova, você está a estrear uma casa, você não, tipo, é estranho, né? Sim, Ela é tá por estranho. estrear, ela tá por estrear. Quando você aluga um imóvel aqui, ele tá por estrear. Mas essa questão de restauração é realmente porque vem de restaurante, então tem essa conotação. E não por restaurar uma obra de arte, por exemplo. É bem, bem legal essas tuas coisas aí. Mas assim, Alex, e os feriados? A gente quer saber do feriado. A gente é brasileiro, a gente gosta do feriado. Então, o feriado ficou para o Brasil, porque aqui os feriados são pouquíssimos. Sério? Mas isso é legal de conhecer para ver que funciona também algumas coisas, porque realmente, falando agora, tirando um pouco a piada em si, mas realmente o Brasil tem muitos feriados, né, no ano inteiro, e isso é uma coisa que às vezes atrapalha um pouco o decorrer de processo e produção e etc, né? Claro que tem que ver os dois lados, mas eu digo, tem um país aí que eu não lembro como, que eles tiram, eu acho que é daí da Europa, que eles têm férias, não é férias, mas eles adicionaram um dia a mais, como se fosse um dia a mais de descanso. Eles estavam testando, ou algumas empresas dessa cidade adicionaram um dia a mais, em vez de ter. É como se fosse a pessoa trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e quinta. E deixava sexta, sábado e domingo, né? Tem sábado e E, domingo, com o final de semana. como final de semana, mas em contrapartida a pessoa não tem férias, né? Fica assim. Mas eles viram que
que foi uma coisa boa até então. Eu vou procurar para botar aqui que realmente Aham. existe isso. Que foi uma coisa boa, que as pessoas trabalhavam mais, tinham menos, como é que se diz? Tinham menos desgaste, tanto físico e emocional. Então é bem legal essas análises para fazer, assim, sabe? Mas realmente o brasileiro tem muito feriado. Nossa, não, eu sinto saudade. Quem trabalha na área administrativa aqui, quem trabalha na área administrativa aqui consegue perceber claramente o que eu tô a falar. Porque você trabalha de segunda a sexta, então sábado e domingo é a folga normal, né? Que tem os dois. Isso acontece como no Brasil, são 2 dias de folga Uhum, semanais. Então, só que aqui pra gente, as folgas semanais, pelo menos na restauração ou na área, ou no comercial, por exemplo. Ah, e o comercial aqui não é o comercial que a gente trata no Brasil. O comercial aqui é venda direta mesmo, uhum. tá? É, A área comércio de comercial. lojista. É tipo o vendedor da telefonia. Hum, Não, é diferente, é engraçado. Ou do gás, esse tipo de coisa. Então, aqui, por exemplo, são 2 dias de folga e os outros 5, né? Dias de uhum, trabalho. O feriado mesmo, feriado, ou ele é um feriado local da cidade, ou ele é, então, do gênero um feriado tipo, 1º de abril. uhum. Não é um feriado nacional. Dia 25 em Portugal, é utilizado, que é o dia dos cravos, que foi quando teve lá um soldado, que é uma imagem emblemática, botou um cravo no canhão na ponta do canhão ali. Tem umas coisas assim, aquilo é um feriado daqui que eu não tenho muito bem certeza sobre o que é, mas é durante o período da guerra. Mas não tem feriados, tem o Dia do Trabalhador, é um feriado como tem no Brasil, mas aqui são pouquíssimos feriados, pouquíssimos feriados. E esses feriados são remunerados como no Brasil também, é pago em dobro. Uhum. Ahn, É pago em euro. é pago em euro. Então isso é importante. É um item importante. Mas assim, Alex, tu falou daí da questão do custo de vida, né? Tu falou que tu consegue, porque, por exemplo, assim, eu vejo isso também muito na questão dos Estados Unidos. Lá você tem o seu salário, digamos assim, mas que é um salário que você consegue morar, comer, lazer, vestir, passear e tudo mais. Aí também, nessa questão salarial, é pensado nessas coisas também? É possível, É, tipo, tu consegue fazer sobrar o teu dinheiro ainda? Ou o não que que porque tu acontece? gasta muito? Tô brincando. Pois é, para mim não dá às vezes. Mas assim, quando eu cheguei aqui, que eu vim só para estudar, eu tive a possibilidade de viajar muito, Uhum. porque as viagens internas são baratas, é muito barato. É tipo, tu compra um bilhete de avião por 35 euros, por 40 euros, por 25 euros, sabe? Já Uhum. fui à Itália por 19 euros. Então, tem coisas assim que realmente são muito baratos. Agora, óbvio, aconteceu essa questão da pandemia, já está um pouco mais caro. Essas questões realmente do salário, e houve um aumento. Antes era 600 e alguma coisa o salário, agora foi para 710, se eu não estou enganado, o salário mínimo O aqui, salário mínimo. em Portugal. Isso dá para viver e dá para ainda fazer algumas coisas, mas não dá para esbanjar como a gente pensa, porque o salário aqui ele ainda é muito curto comparado ao salário da Bélgica, comparado ao salário de Dublin, sabe, ao mínimo desses lugares, até mesmo daqui do lado, que a Espanha tem um salário mínimo aí de 1.000 e alguma coisa, 1.000 e poucos euros, É né? bastante. Sim, sim, sim. Quando, por exemplo, essas questões, se eu realmente não for poupado em coisas fúteis e alguma vez, olha, hoje, por exemplo, há 2 semanas atrás eu fui para Lisboa e assim, eu fiz uma viagem muito boa, deu para se divertir. E olha, nem tudo saiu do meu salário, né? Mas dá para viver. Não pense que realmente Portugal é um mar de rosas para se ganhar dinheiro. Depende especificamente de muitas áreas e de onde você vai trabalhar.
Mas ainda assim, você consegue viver essas questões de ter qualidade de vida, sabe? Eu Uhum. digo isso. Eu vejo que muitos brasileiros vão pela questão da qualidade de vida, né? Que é você poder ter uma qualidade de vida, enfim, e eles acabam indo trabalhar e investir aqui, né? É o que muita gente faz, por exemplo, vou para Canadá, vou para Portugal, trabalho, mas invisto aqui, porque é como se a gente fosse fazer uma analogia do trabalhar no Brasil, investir na Argentina também, que é peso, que a gente se sente rico. Quando a moeda é desvalorizada, com certeza. Porque, por exemplo, eu estava na conversa com um amigo meu que ele é turco. E ele falou alguma coisa esses dias nas redes sociais e eu peguei, reagi à informação. Foi falando que a lira turca estava, tipo, 12 vezes menos. Tipo, o euro valia 12 vezes mais, entendeu? Lá. Uhum. E eu disse assim: Meu Deus, vocês estão pobres. Aí ele riu, né? E disse: Não fica longe do Brasil. Porque ele sabe que eu sou brasileiro, mas que vivo aqui, né? Uhum. Então ele não fica longe do Brasil, porque no Brasil na época tava, sei lá, 7, 8. Mas mesmo assim, então, é muito bom você poder fazer esse tipo de investimento. Até mesmo quando a gente vive aqui, eu digo que um investimento cultural, porque é muito fácil eu viajar daqui para a Turquia. Eu já fui daqui para a Turquia. Agora é diferente você pensar em viajar do Brasil para a Turquia. É um pouco mais caro. Muito mais caro. E a questão saúde? Como é que funciona, Alex? Questão de saúde aí. A gente tem uma UPA, um postinho de saúde. Ou Então, a saúde aqui, eu digo que é uma Unimed que não está paga. Estou fazendo propaganda à Unimed. Porque o que Unimed acontece? patrocina aí esse podcast agora. Porque o que acontece? A saúde pública aqui funciona, só que é óbvio, como em qualquer outro lugar, tem um pouco de demora em algumas questões. Mas, por exemplo, eu já tive muitas vezes, fui à saúde pública aqui e paguei 5 euros por uma consulta, que é uma taxa de moderação, é 5,50 euros, que é para minha médica de família passar, por exemplo, conversar comigo, porque aqui se tem um médico de família, é alguém que te acompanha desde, sabe, desde quando tu supostamente nasce no sistema de saúde aqui em Portugal. Para o brasileiro que vem para Portugal, ele não precisa trazer um seguro viagem, ele pode fazer um PB4, que é um acordo entre o Ministério da Saúde no Brasil e Portugal, onde você pode acessar a saúde pública normalmente, sem problema nenhum. Então, a saúde pública funciona, só que existem as dificuldades como em qualquer outro sistema público. Agora, óbvio, não é tão parecido com o sistema público do Brasil. O que eu digo? Sistema público na União Europeia não é sistema público no Brasil. Sistema público do Brasil é público, é acesso livre, Gratuito, livre, para todo ok? mundo. Gratuito. Sistema público na União Europeia é sistema pago, você paga para usar. Por exemplo, as universidades públicas aqui, elas não são como no Brasil, pública de free, Não não, paga não se nada, paga sim. nada. Negativo, você paga para acessar o sistema público. Então, a saúde pública é de qualidade, Mas é um eles vão. valor simbólico. É simbólico, é um valor simbólico. É 5 euros Uhum. por uma consulta, por exemplo. Ou então o médico, eu tive a necessidade de fazer um exame, então eu já estava assim, irritadíssimo, queria fazer o exame, não sei o que. Eu falei, não, eu vou pagar. Aí liguei porque eu também tenho um plano de saúde aqui, liguei para o plano de saúde, não, eu quero fazer o exame, isso e aquilo. Quanto é que custa? 500 euros. Quanto? Sim. Tem para quando? Daqui a 3 dias. Ok. E se eu fosse usar o sistema público, quanto é que era? 20 euros. Ok. Pelo sistema público mesmo, não se preocupe, eu espero. Não tá gangrenando nada, então dá para Não, esperar. tô vivo, dá para esperar mais um pouco. Mas que bom que também tem essa oportunidade. Mas essa questão do sistema público, né? Que mesmo sendo pago, é algo que
tem a maioria das clínicas, qualquer pessoa pode usar, ou tu tem que ter uma faixa salarial, ou não sei o quê? Não, não, não. O acesso ao sistema de saúde, tu precisa estar inscrito, tu precisa ter um posto de saúde, que Uhum. é, A tua é como se fosse unidade, a unidade do teu exatamente, bairro. que é exatamente da zona do teu. Por exemplo, zona aqui, uma outra coisa. Eu vou sempre falar algumas coisas que são relacionadas. Zona aqui não é um bairro de prostituição. Zona é uma localidade. Então, a zona do teu bairro ali, a zona que tu vive, tem como se fosse um posto de saúde, onde você vai lá e você vai se inscrever. Agora, sim, esse acesso é para quem é residente, para quem tem documentação. Existe uma dificuldade, às vezes, do brasileiro que vem a Portugal de fazer esse acesso, porque ele não traz um PB4, ele não trouxe nenhum tipo de informação, então ele não está inscrito em um lugar, em um posto de saúde, ele vai ter um pouco de dificuldade, mas ele vai ser atendido, tá? É, Esse tem, tem, PB, esse PB4 vale para União Europeia como um todo ou só em Portugal? não, Portugal e Espanha. Então vou São os dois anotar países. aqui quando eu for para esses países. Tá? Exato. Só cheio de dicas já. Alex, agora voltando um pouco para a tua área, né? Como é que é a cultura da comida aí? Porque a gente, né, digo por mim também, vem de um lugar aqui do país, do Brasil, que é muito rico na cultura gastronômica, né? Que tem muitos temperos. Até hoje, quando eu faço alguma coisa paraense aqui para minha família, o pessoal vê, meu Deus, é muito tempero, isso aqui é diferente. Até hoje eu fico, quando eu falo em tacacá, caruru, aí eles ficam, catatá, eles tiram, zoam, né? E como que é a questão dessa culinária aí pra ti, tipo, a cultura deles, a gastronomia deles é rica? É Sim. realmente o melhor pastel de bacalhau que existe? Então, a cultura gastronômica em Portugal é fantástica. Eu digo que a gente, o brasileiro e o nortista, ele agregou muita característica ainda de Portugal. Para quem não sabe, a cidade de onde nós vemos, ou o estado de onde nós vemos, foi o último estado a ser emancipado. Então, aquela estrelinha ali na bandeira do Brasil é o Pará, Uhum. só para ressaltar. E Não nós é o realmente Amapá. não é o Amapá, é o Pará. E nós somos realmente, gastronomicamente falando, temos uma cultura alimentar assim, e variedade, diversidade espetacular. Como também é muito característico o refogado e os nossos temperos aqui, existe também muito essa cultura do refogado, que a maioria das pessoas fala o estrugido. E se a gente. Só coisas assim que se encaixam muito com aquilo que fala da gastronomia, se a gente for parar para pensar, a gastronomia no Brasil como um todo, ele é muito ligado em três raízes, que é a portuguesa, a indígena e a africana. Então, essas características são muito fortes no que a gente faz, nos nossos refogados, nos nossos caldos, no sabor que o Brasil carrega, né? E Portugal tem características muito próximas também nessas questões do refogado. Se usa muita cebola, se usa muito alho, muito louro. Mesmo as especiarias todas pararam e passaram pelos portugueses, são coisas específicas que essas especiarias são usadas. A especiaria muito comum aqui, muito usual é a canela, por exemplo. É muito característico nos doces portugueses a canela, sabe? Canela em pau, canela em pó. E as outras coisas vão surgindo aí, como anis, como coisas. O caril, aqui se chama caril, não é curry, como se nós utilizamos no Brasil, né? Sim. Mas se usa o caril para muita coisa. Só que, assim, gastronomicamente falando, Portugal é muito rico. Todas as outras culturas, sabe, que passam aqui que são da União Europeia, mas que acabam aterrissando em Portugal em visita, eles ficam apaixonados pela cultura gastronômica que Portugal tem. Às vezes até ousam falar que não, porque eu já me sinto muito parte daqui. Portugal, apesar de ter um sabor mediterrâneo, é,
é muito característico, sabe? Às vezes a sutileza do bacalhau, sabe? A leveza daquele sabor, quanto o mais forte numa mistura completamente inusitada, como uma sorda. Imagina só, às vezes até quando eu falo algumas coisas assim, que são pratos típicos daqui, as pessoas ficam, o que é isso? É que nem quando eu falo, o tacacá, o caruru que vai goma e um tucupi. E o que é isso? Quando eu falo aqui do tacacá, do tucupi, do caruru, as pessoas falam tá, 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 É. porque para eles é estranho. Então, a nossa cultura alimentar, ela está muito relacionada à cultura indígena. Então, os Sim. nomes são muito característicos e são indígenas. Então, olha, desculpa lá, mas a gente só pegou o português, parte do português de Portugal, mas ainda continua muito arraigado o nosso O tupi-guarani. Tupi-Guarani, é verdade, é verdade. E, assim, Alex, e quais são os teus planos, assim, futuros? Por exemplo, a gente vai ter um restaurante do Alex aqui no Brasil. Tu pensa em voltar? Não? Só mandar presente para os amigos? Então, na verdade, meu projeto sempre foi viver, depois que saísse do Brasil, em um momento oportuno, retornasse, mas em uma condição completamente diferente daquilo que eu já vivi no Brasil. Por exemplo, não é que eu tenha vivido pessimamente no Brasil. Foi horrível. Não, eu não tenho experiência. Mas as questões de imigrar para um país é abrir, sabe, o teu coração e a tua mente para um novo momento que você vai viver. E a partir desse momento que você dá um novo passo, você não esquece as raízes nem os seus laços, mas você começa a reconstruir outros laços e a dar continuidade a uma nova história da tua vida. E quando eu digo que quando eu voltar, e se eu voltar, eu pretendo voltar em uma outra roupagem da minha vida. Então, se isso acontecer, ou existe a possibilidade, talvez exista. Mas hoje o meu plano para já é continuar aqui, terminar o mestrado, sabe? Ter essas características, agregar essas características do conhecimento aqui na Europa e, se um dia for necessário, regressar ao Brasil. Mas hoje eu não tenho vontade alguma de voltar ao Brasil, a não ser nas viagens que eu faço De realmente de passeio. férias, de passeio para ir ao Sim. Brasil. Eu sei como que é. É que, na verdade, depois que tu começa a viajar, parece que abre realmente a tua cabeça, assim, faz... Porque tu vivencia outras coisas e eu gosto muito de viver essas questões culturais, principalmente, que tu aprende, tu pega as ideias e tudo mais, mas já avisamos aqui aos seus familiares que pela sua filosofia ali você não vai voltar tão cedo. E está gravado, mas E provas. e tem provas, mas é muito bom poder conhecer uma parte, né, a vivência, a experiência de alguém que mora em outro país, né? E, Alex, já que a gente ficou triste agora que não vai ter um restaurante do Alex aqui no Brasil até então, e eu não sei como é que tu funciona, mas e, por exemplo, e você, brasileiro, quer empreender em Portugal? Como é que faz? Ou não faz? Não pode? É possível, é possível. Inclusive, existe um visto exatamente para que o brasileiro possa vir do Brasil e empreender aqui. Mas eu, brasileiro, já vivendo em Portugal, posso fazer isso? Posso, também é possível. Existem, e eu conheço algumas pessoas que já são donos de restaurantes aqui e que têm essa possibilidade. Porque depois de um momento, por exemplo, para quem já vive em Portugal há mais de 5 anos, hoje você pode dar entrada na solicitação de cidadania permanente, você vira um português por conta desse tempo que já viveu aqui em Portugal. E é possível, sabe? O banco vai te dar também a Crédito. possibilidade, vai te dar crédito, as pessoas acabam te reconhecendo já como cidadão de bem, se realmente você é um cidadão de bem, você já tem
essa vida aqui firmada há tanto tempo, é possível. Agora, sim, como em qualquer outro lugar do mundo, as taxas são altíssimas, todas essas questões também, elas influenciam muito na hora dessa decisão. Eu conversava com um amigo há pouco tempo e falava que eu tenho o plano e o projeto de um dia abrir, por exemplo, um brunch aqui, que é um negócio muito comum na Europa. Mas ele vira e diz assim: mas minha família já teve empresa aqui, e é muito isso, e é muito aquilo. O português tem essa dificuldade de encarar a vida ou essas questões de forma sempre com o pé atrás, sabe? Porque tem essas dificuldades. De fato, as questões tributárias aqui são altas, mas é possível ainda empreender no país. Tem muita gente aí, muito brasileiro empreendendo no país. Eu, pelo menos, conheço uns 4 ou 5 restaurantes que são de brasileiros e que, sabe, vieram fazer a vida em Portugal e até hoje vivem aqui e conseguem, sabe, ter o seu ganha-pão. E penso mesmo nisso. E falando um pouco, para a gente ir nos finalmente, mas assim, falando um pouco, eu vi que tu trabalhou muito com uma questão daquela comida não é nem, acho que vegano, não foi um restaurante Sim, assim. sim. Como é que tá essa questão do veganismo para aí, que é algo que cresceu bastante, né? Principalmente aqui no Brasil eu vejo, já tem marcas, ainda tem certa dificuldade, por exemplo, se tu viaja, tu não encontra em qualquer lugar, né? Então, aqui, por exemplo, é mais comida congelada, que tu vai ali no mercado, acha uma marmita, não sei o quê, ou é muito faça você mesmo ainda aqui. E como que é essa questão aí em Portugal? Então, Portugal, ela tem crescido, tem sido expressivo também o crescimento do veganismo, do vegetarianismo, do flexitariano, das pessoas que têm essa flexibilidade de, sabe, da alimentação vegana ou vegetariana. O que acontece? Em Portugal, principalmente, o consumo de carne de porco é muito alto. Então, parece estranho, mas Portugal come muito porco. É Muito. engraçado, eu acho que para aí tem alguns países que realmente consomem muita carne de porco. Exato, muita carne de porco. E a maioria das pessoas não gosta, né? Não se sentem bem e tudo. Então Portugal tem crescido muito, tem muitas. Hoje tu consegue ir em muitos lugares que tem muita experiência vegetariana. Não é todo lugar que tem. Há pouco tempo eu fui trabalhar com um chefe tem crescido no mercado a respeito da alimentação vegetariana. E, e assim, tu tem a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Então, o povo aqui ele tem aderido mesmo muito, sabe, ao vegetarianismo. E a gente tem alguns restaurantes que são vegetarianos, porque pelo que a gente consegue ver, o mercado na área da restauração não consegue se firmar a 100% nessas questões, sabe, nessas bandeiras. Mas a gente consegue encontrar bons lugares aqui de alimentação vegetariana ou vegana. Hum, que legal saber disso, porque aqui ainda não. Ainda mais capitais tu encontra, mas assim no interior é difícil ainda. Principalmente falando de mim que moro aqui no Rio Grande do Sul, são carnívoros né? O povo do churrasco fez sol, vamos fazer churrasco, choveu, vamos fazer churrasco, não sei o que, churrasco, né? Ventania, Exato. churrasco, é bem assim. E é totalmente diferente até do churrasco que eu comia lá em Belém, né? E é muito bom E, o churrasco deles. mas aqui é engraçado, tem sido fácil, talvez, a adesão dessas pessoas ao vegetarianismo ou veganismo, porque, de forma geral, a alimentação aqui leva bastante vegetais, muito pão, coisas assim, que não necessariamente os pratos típicos daqui não precisam de carne, né? Quando Uhum. levam, são carne de porco, então, e é muito mais para algumas zonas do país. Mas em qualquer lugar, óbvio, tu vai encontrar essa alimentação. Mas é fácil para muita gente ainda aderir isso, porque se come muito bem, sabe? Tem muita batata, tem muito legume,
e coisas que o povo português adora, mas a gente consegue ver também que essa expressão não vem dessa alimentação, não é só aqui do povo português, mas, sabe, vem muito de muitas outras zonas da União Europeia. A gente encontra muito francês que é vegetariano, porque como eu trabalho na restauração, então a gente acaba recebendo grupo de pessoas, né? E a gente acaba identificando também esses grupos que chegam e aquilo que eles comem. Por isso que, como eu te disse lá no início, a alimentação faz parte da cultura de um povo. Hoje, a cultura desse povo tem mudado, mas a gente percebe que ainda não é, sabe, só o povo aqui, não é só Portugal que tem crescido nessa questão da alimentação vegetariana, mas muitos outros povos ali aqui pela União Europeia têm feito isso. Bom, Alex, então agora eu vou te agradecer pela tua participação. Agora que a gente já aprendeu mais como é aí para Portugal, quem quiser ficar, para não precisar ir clandestinamente, com engolir uva, com drogas, nem nada, né? Nem Então, vi num container. nem vir num container. Foi muito bom, né? Ouvir essa tua experiência. Bom e triste ao mesmo tempo, porque a gente já ouviu que você não vai voltar, né? Mas foi bom que a gente entendeu que tu tem planos de, quem sabe, empreender aí em Portugal, né? E a gente vai ter que ir a Portugal, por que não, né? Deixa eu só baixar mais o euro, porque não tá dando nem o dólar que dirá o euro. Mas tem que aproveitar. Tem que aproveitar, exatamente. É um lugar que tá ali na minha lista para conhecer, Portugal. Bom, Então, muito obrigado por ter participado aqui da nossa sala de reunião, ter compartilhado um pouco dessa tua experiência, e espero que vocês tenham gostado também, porque foi diferente. E é isso, gente. Eu vejo vocês até na próxima sala de reunião. obrigado, Gustavo. Muito Nada. obrigado.